Nicarágua aceita libertar mais de 100 religiosos presos ilegalmente. Ditadura prendeu 135 líderes religiosos ilegalmente. Daniel Ortega está em seu quarto mandato presidencial consecutivo. A ditadura de Daniel Ortega de Nicarágua aceitou libertar 135 presos políticos por meio de um acordo firmado com os Estados Unidos. Dentre eles estão pastores, leigos, católicos e líderes de um ministério cristão que atuava no país. Segundo denunciou a Aliança Defending Freedom ADF, grupo norte-americano de advogados que defende as liberdades de expressão e religiosa, todos os libertados haviam sido condenados ilegalmente. A ADF assumiu a responsabilidade de defender os religiosos presos ao apresentar petições em nome deles à Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os 11 líderes presos por Ortega receberam sentença de 12 a 15 anos de prisão, além de multas que ultrapassam os 440 milhões de reais, segundo a ADF. Em comunicado assinado por Antony Blinken, o Departamento de Estado norte-americano informou que os presos políticos chegaram em segurança a Guatemala, país onde localizado na América Central depois da detenção injusta. Washington acrescentou que eles foram presos por exercerem suas liberdades fundamentais de expressão, de associação e reunião pacífica e de religião e crença. A repressão do ditador Daniel Ortega da Nicarágua inclui o fechamento de instituições cristãs, confisco de bens, prisões e expulsões de religiosos, além de cerceamento de atividade religiosa. As prisões foram anunciadas pela Nicarágua em dezembro do ano passado. O regime informou que as detenções eram resultado de uma investigação de lavagem de dinheiro sobre os 11 líderes religiosos, além de 3 cidadãos norte-americanos. Os 11 pastores são membros da Igreja Puerta de la Montana, filial de um ministério cristão norte-americano, cujo propósito é recrutar, treinar, comissionar e enviar ministros cristãos ordenados para espalhar o Evangelho. A filial funcionava de forma legal na Nicarágua, mas sua autorização para operar no país foi revogada pelo governo sem nenhuma notificação judicial. O regime apreendeu todas as propriedades e ativos do ministério. Segundo a ADF, o regime de Ortega não conseguiu apresentar nenhuma evidência de crimes cometidos pela filial, que, assim como os Estados Unidos, considerou o processo fraudulento. Os pastores permaneceram na prisão por mais de 8 meses sem contato com advogados ou familiares. Em março deste ano foi proferida uma condenação formal com sentença a 11 líderes religiosos. As penas variam entre 12 e 15 anos, além do pagamento de mais de 80 milhões de dólares em multa por pessoa. O caso chamou a atenção de congressistas norte-americanos que tomaram as iniciativas de enviar uma carta ao regime de Nicarágua para exigir a libertação imediata aos detidos. Ao todo, 58 políticos assinaram uma carta enviada ao embaixador da Nicarágua em Washington. No documento, os políticos expressam preocupações com as violações da liberdade religiosa do país. A Nicarágua persegue cristãos há anos. Desde abril de 2018, a Nicarágua vive uma guinada autoritária sob a presidência de Daniel Ortega. Na ocasião, ocorreram protestos generalizados contra o regime, inclusive com a participação de líderes cristãos que levantaram suas vozes para denunciar as violações de direitos humanos pela ditadura. Além da perseguição e da prisão de líderes religiosos, houve confisco de propriedade de igrejas, escolas cristãs, estações de televisão, instituições de caridade. Foram fechadas igrejas da Nicarágua. Também passaram a ser monitoradas as intimidades
com frequência. Cidadãos que forneceram abrigo e assistência médica durante protestos de 2018 continuaram a sofrer retaliações 6 anos depois da Páscoa de 2023. A polícia proibiu as procissões durante a Semana Santa, principal período calendário litúrgico da Igreja Católica. Mudança da legislação nicaragüense são usados para rotular os líderes da igreja como terroristas e conspiradores de golpes contra Ortega. Também há denúncia de que o governo quer controlar os assuntos da igreja, tais como dízimos e ofertas. Segundo a ditadura, os religiosos receberam essa punição por incitar e promover a violência, o ódio, o terrorismo e a desestabilização econômica, conturbando a paz, a segurança e a ordem constitucional. Conforme a Associação Portas Abertas de Monitoramento, que monitora a perseguição aos cristãos em todo o mundo, o objetivo do governo não é simplesmente silenciar a voz dos cristãos, mas manchar sua credibilidade e impedir a propagação de sua mensagem.